paz de Deus, que a luz divina amado Mestre Jesus envolva todos nós, hoje, agora e eternamente. Que Maria Santíssima permaneça neste ambiente, nos dando a assistência necessária, para que possamos sentir o vosso amor materno de mãe, para com todos os filhos que aqui se encontram. Como tema, da sexualidade à sublimidade. Quando vamos avaliar a questão da sexualidade diante dos tempos da história, é de se verificar de antemão que durante o período da própria humanidade, se o homem não teve controle sobre os seus pensamentos, não teve também controle sobre as suas atividades sexuais. Porque o controle do pensamento está ligado a todo um processo de ligação com os plexos existentes em vossos corpos. A partir do momento que a gente verifica que em mundos primitivos a sexualidade ela é dirigida pelo fator hormonal, não é dirigido pelo fator de sentimento, de nenhuma forma. Os espíritos que estão ali encarnados, eles não têm noção básica ainda do que significa o amor de um homem e o amor de uma mulher. Ele não tem ainda esse conteúdo básico de percepção psicológica nem neurológica. A partir do momento em que esses espíritos eles começam a se unir pelo processo de atrações hormonais, a gente poderia dizer que seria o primeiro impulso da matéria para a reprodução da própria espécie. Só que o tempo passa e os espíritos propriamente evoluem. Quando a gente vai para a idade medieval, observamos que a questão do sexo e da sexualidade na idade medieval ainda é uma questão muito brusca, porque na realidade a mulher não buscava os seus valores pessoais e, no entanto, a força física dos homens era o grande império que existia sobre a personalidade dessas mulheres. Essas mulheres, na realidade, eram verdadeiras escravas de homens que não lhe davam a oportunidade de expressar os seus sentimentos. Aí a gente encontra já a força e o domínio psicológico de um espírito masculino sobre o sexo feminino. Quando viemos através dos tempos, verificamos que essa situação ela vai começando a mudar. A mulher ela começa a buscar os seus direitos. Ela começa a observar que ela também ela é um ser inteligente. Por ela ser um ser inteligente, porém, ela expressa sentimentos. Então, nessa questão do sexo e da sexualidade em si, a mulher começa a se valorizar, a buscar os seus próprios valores e os seus próprios direitos, observando que o direito de igualdade de homem e de mulher para Deus é igual. Não existe diferença nenhuma, porque tanto faz um espírito encarnar no corpo de um homem como encarnar no corpo de uma mulher. Nós vamos estudar isso lá na frente. Quando vamos perceber essas questões do direito da mulher, frisamos da seguinte forma: direito é uma coisa, libertinagem é outra, completamente diferente. Porque o valor moral da mulher é quem dá a sustentação dentro do planeta de expiação e prova a todas as condutas educacionais. A mulher, nesse ponto de vista, ela se torna a base fundamental de uma sociedade. Todo o controle está sobre a mulher. Imagine vocês, homens. Entendeu? Toda a questão moral está sobre a mulher. Primeiramente porque os homens foram educados por uma, não é isso? Por ser educado por uma mulher, então a base fundamental e todo um trabalho de inteligência existente nos homens, vocês dê graças a Deus às mulheres. Porque elas souberam perfeitamente lidar com espíritos rebeldes, espíritos cheios de preconceito dentro de si, mas que com o carinho e com a atenção, elas souberam modelar esses espíritos.
nós vamos mais além pelo lado da sociologia. Quando vemos que nas décadas de 70, a mulher começa a buscar o seu direito dentro da sociedade, em busca de um direito que teria bastante cuidado com o próprio direito que estava recebendo, para que esse direito não viesse ser manipulado por mentes doentias, principalmente pelo lado da sexualidade. O que é que acontece? A mulher consegue, pela primeira vez, a mulher consegue votar, imagine vocês. Então ela tem o seu direito a votar. Porque antes ela não tinha. Até parece que as mulheres não eram inteligentes. É impressionante essas visões que a gente vai vendo do passado. Até parece que a mulher tinha uma atrofia neurológica que não podia marcar um X nem colocar numa urna, porque era impedida. Quando a gente observa que essas mulheres, entendeu, traziam inteligência que poderia movimentar uma sociedade inteira, que poderia mostrar ao próprio homem a sua própria capacidade de pensar. Porque, na realidade, inteligência, ela não é só desenvolvida dentro de uma cozinha, não. De jeito nenhum. No caminho não é esse, não. E muitas vezes se pensava dessa forma. Ah, isso é inteligência com talentos para a cozinha. Imaginem vocês. Então, o que acontecia? Esta mulher, ela ficava totalmente fragilizada, indefesa. A sua inteligência existia. Só bastava uma oportunidade para que essa mulher desenvolvesse essa inteligência. Mas o preconceito, o machismo nordestino também, impedia essa possibilidade desse desenvolvimento. Imaginem vocês. Ora, se uma mulher ela teria capacidade de educar um espírito rebelde, ela poderia desenvolver inteligência em outras coisas. Mas não era desta forma que se pensava. O que é que acontece? Observando isso, a justiça divina, quando começa a desencarnar os homens machistas, todos esses homens que dominavam as mulheres, iriam se preparar para uma grande missão na Terra, reencarnar como mulher. Lei de causa e efeito. E agora? A reencarnação como mulher. Observando essa passagem no plano espiritual, mas havia tanta resistência de muito homem que não queria de nenhuma forma. Sabe por quê? Porque tinha subjugado as mulheres na Terra. E agora o papel seria modificado. Aquelas mulheres que foram subjugadas reencarnariam como homem. E aquele homem que subjugou a mulher, reencarnaria agora como mulher. Era muito homem temer, viu? Era muito homem temer também o que poderia acontecer com ele agora no novo processo reencarnatório. E quando esses laços se tornam completamente fortes, essas mulheres começam a reencarnar. E começam a observar que todo aquele passado que teria subjugado as pessoas, e agora não estavam sendo subjugadas, não. Porque a mulher pode mudar de corpo, mas a inteligência é a mesma. Imagine vocês. A inteligência era a mesma. Então, aquelas mulheres que eram subjugadas e que agora faziam o papel de homem na nova reencarnação, dizia para a sua esposa que ela estava: por que você não vai estudar? Por que você não vai contribuir para o progresso também da sociedade? Olhe o papel da mulher agora, incentivando aqueles que muitas vezes tiram toda a capacidade de inteligência dela. Tomavam um rumo completamente diferente. As mulheres começavam a observar, ex-homem em vidas passadas, começavam a observar naquele exato momento, no processo de renovação reencarnatória, que eles estavam evoluindo graças àquelas mulheres que eles teriam subjugado. Então, o que acontece? Muitas mulheres começam a desenvolver a sua inteligência. Muita mulher começa a ganhar a sua liberdade. Mas liberdade sem educação vira promiscuidade. Isso foi o que aconteceu. Por quê? A partir do momento que a gente começa a observar a mídia brasileira e vemos que o grande valor da mulher não está na sua personalidade, não, meus filhos. De forma nenhuma. Corpo físico não é personalidade.
estrutura física não é personalidade nem inteligência. Então, o que acontece? Algumas mulheres, infelizmente, frágeis, de mente fragilizada e fraca, ela começa a servir de instrumento sexual para propagandas promíscuas, para incentivar vários tipos de produto. Imagine vocês. Agora, eu garanto a vocês que aí não está a inteligência feminina, não. De jeito nenhum. Nem também está a sensualidade feminina, não. Porque sensualidade é tudo aquilo que leva o equilíbrio, não desequilíbrio total. Então, quando a gente começa a observar essa questão, a gente começa a ver que a grande exploração sobre a mulher volta mais uma vez a acontecer. Então, a mulher, ela se torna escrava da mídia. Ela se torna escrava da propaganda. É impressionante. Porque, por mais bela que seja, não aparece a sua inteligência, não. Não aparece a sua inteligência. Mas aparece toda uma perfeição física que não está de acordo com a perfeição psicológica de jeito nenhum. Porque se aquela mulher que estivesse ali, ela valorizasse o seu conteúdo básico de inteligência, ela não estaria servindo de instrumento de propagandas negativa. Isso que acontece. Isso foge todo um contexto histórico que a gente estuda. Porque se a gente vai observar nos impérios que passou, a mulher ela tinha um grande poder de influência. Esse grande poder de influência que ela tinha com os reis que ali estavam, fazia com que aqueles espíritos fossem mais flexível. Então mostrava que a mulher ela tinha uma participação de inteligência. Agora, é impossível nós vir a tolerar, nos dias atuais de hoje, na idade moderna que nós vivemos, na idade tecnológica que nós vivemos, fazer de uma mulher um instrumento de propaganda negativa. Imaginem vocês. Isso é uma falta de raciocínio tão grande da mulher que submete a essa situação, porque ela vai ter que entender que tudo aquilo que ela está vivenciando agora, o seu filho vai vivenciar, entendeu? O seu neto vai vivenciar, porque tudo que ela fez não vai ser apagado com o tempo, não. Imagem não se apaga. Imagem se permanece no tempo. Então, passa-se o tempo, então o que acontece? Aquela mulher que era bela, de repente vai aparecer a velhice. Nesse estado de velhice, o que é que vai decorrer disso tudo? A sua inteligência que poderia desenvolver já na idade jovial, não foi desenvolvida. E agora? O que fazer? Então, se ela não conseguir desenvolver essa inteligência, achando que corpo físico é inteligência, não é. O espírito é inteligente. Ele expressa a inteligência através do corpo físico. Mas a gente não pode utilizar o corpo físico, o veículo sensual, como instrumento de inteligência, porque ele passa. E quando passa, vem todas as consequências morais futuras. Aquela pessoa que não estudou, que não tem um curso superior, que foi instrumento de sensualidade por muitos e muitos anos em propaganda, vai viver de que agora? Me responda. Vai sustentar-se como? Porque a sustentação do espírito não está na sensualidade que ele apresenta, não. Porque isso são questões morais seríssimas, observadas pela justiça divina. Então, a sustentação do espírito, o veículo principal está naquilo que ele busca, que é a educação. Imagine vocês. Então, a educação que esse espírito está recebendo é que vai contribuir para o seu progresso espiritual durante diversas existências ou qualquer mundo que ele vier reencarnar. Agora, partir para o plano espiritual. Como eu vejo muitas vezes, muitas mulheres bonitas partindo, mas que não conseguiram desenvolver a sua inteligência e se mostram ainda em regiões inferiores, promiscuidade, sensualidade, todos os tipos de viciações que adquiriram na Terra, achando que aquilo ali é inteligência. Não é inteligência de nenhuma forma. Então, quando a gente vai observar todas essas questões relativas ao sexo masculino, eles colaboram com essa situação.
E as mulheres também colaboram com essa situação. Porque a partir do momento em que a sociedade brasileira ela tomar uma noção básica que os valores morais femininos têm que ser conservados, muita coisa vai mudar. Volta mais uma vez a lei do equilíbrio. Volta mais uma vez a lei da educação doméstica. Mas enquanto esses valores não forem observados, é completamente difícil. Quando se trata da adolescência e a sexualidade e o sexo, é que a situação é bastante complexa. Por quê? Eu não posso jogar uma informação para um adolescente em termos de sensualidade sem ter responsabilidade sobre os seus atos. Não podemos fazer isso. Então, o que a gente observa, na realidade, é uma verdadeira tortura psicológica em cima do adolescente e a sensualidade expressada pela mídia. Imagine vocês, aquele adolescente ou aquela adolescente que poderia, todavia, usar a sua inteligência para o progresso moral da sua família, infelizmente são induzidos à prostituição. Como nós poderíamos falar de moralidade? Se a própria sociedade empurra o adolescente para a promiscuidade. E agora? Então, se de repente coloca-se uma adolescente de 16 anos lá na mídia, de shortinho, de blusa degotada, para fazer um comercial, isto não é crime, não é? Mas ela é de menor. E por que coloca? Ora, o Ministério Público deveria observar também isso, né? Porque aquela adolescente que está ali, mostrando seu corpo, mostrando suas partes íntimas muitas vezes, com roupas totalmente inadequadas, incentivando a prostituição na adolescência, ninguém fala nada porque é uma propaganda. E agora? Mas é uma propaganda que está induzindo. Não está induzindo? O processo de evolução espiritual e sexual da alma a cada existência acontece. Desde que esse espírito, ele busca o quê? O amor e o sentimento do outro. Mas sem esses dois conteúdos básicos, não há processo de evolução sexual na Terra. O que nós temos observado nesse planeta tão perturbado é simplesmente uma coisa: a visão hormonal, a visão visual sobre um corpo físico. Nada mais do que isso. Não é verdade? Hoje em dia não se casa porque gosta. Se casa porque eu admirei o corpo dela. Eu admirei o corpo dele. Mas corpo se transforma com o tempo. Corpo muda com o tempo, mas amor permanece. A diferença é essa, amor permanece. Quando a gente observa alguns casais, até novos, que se casam simplesmente pela aproximação dos impulsos hormonais, nada mais do que isso. Quando surgem as primeiras dificuldades dentro do lar, as primeiras dificuldades econômicas, aonde é que está o amor? Observa-se que o amor se acaba. Mas sabe por que aquele amor se acabou? Porque ele nunca existiu. Porque aquele amor nunca veio existir no coração de ninguém ali. O que veio existir ali foi apenas a aparência de um companheiro e de uma companheira que estavam juntos pelo corpo físico. Não era pelo amor que sentiam o outro, não. Amor é aquele que muitas vezes eu observo de mulheres corajosas que têm esposos, que muitas vezes tem um AVC, fica numa cama, debilitado por 10 anos, ela cuidando dele, sem pensar em trair ele em nenhum instante. Isso aí se chama amor, devoção ao ser humano que está ali. Agora, na primeira dificuldade que se tem, de repente olha para fulano e diz: ah, eu não sabia que você usava chapinha, mas você usa? Então, você imagine que começa a se apresentar quadros inteiramente físicos de comparações para fugir da responsabilidade que assumiu. Para não aceitar a responsabilidade que naquele momento está lhe cobrando. E começa justamente as análises físicas daquela companheira que ali se encontra. Olhe, quando eu casei com você, você não tinha essa barriguinha. E você também não tem? E por que você não está enxergando a sua?
Só está enxergando a dela? Então o que acontece? Começa a haver cobranças desnecessárias pela parte física. Nada mais do que isso. Passou-se o tempo, o que é que acontece? Observa-se e se descobre que nenhum dos dois se ama. Mas dentro de um ano já se separaram? Vocês nunca se amaram? Vocês não sabem realmente o que é amor. Porque o amor, dentro de uma decisão, de uma separação, de um matrimônio, a gente observa a necessidade do filho, a necessidade da filha e tenta uma reconciliação em nome da paz. Ah, mas eu amo muito ela, porque ela se parece muito com mamãe. Ela cozinha, ela passa, ela lava roupa. Isso não é só a mulher, não. O caminho não é este. A mulher não é só isso, não. E muitas vezes esta visão que se tem da mulher que passa, da mulher que cozinha, olha, ela faz tudo que mamãe fazia, mas no dia que ela não fizer, eu deixo e volto para minha mãe. Espíritos inseguros, que não têm capacidade de auto se assumir, que vive ainda na dependência materna, que o cordão umbilical ainda não foi cortado, ainda está ali. Então, quando a gente vai observar todas essas dificuldades da sexualidade humana, a gente observou nesse pequeno trecho que eu vos falo, que sempre o psicológico se choca com o lado sexual. Sempre. Porque tudo que acontece de negativo dentro do lar, de quem é a culpa? Da mulher. A mulher é culpada por tudo. Não é isso? Mas quando acontece uma coisa boa, quem é o herói da história? É o homem. Então, olha, se nós estamos caminhando junto dentro de um matrimônio, os méritos são divididos entre si. Os que estão ali, ninguém ali é mais, nem ninguém ali é menos. Todos estão ali com o mesmo objetivo no processo evolutivo espiritual. Os casamentos que nós temos observado, casamentos temporários, esses elaborados nos planos superiores, de homens infelizmente ciumentos, duros de corações, que pedem uma oportunidade para vir com mulheres que sejam sutis, mulheres que sejam educadas para ensiná-lo, viu? Porque nada ele tem a ensinar a ela não, de jeito nenhum. E quando vem, muitas vezes com essas mulheres, bate, agride verbalmente essas mulheres, escravizam essas mulheres e depois quando chora, vem dizer para mim, doutora, eu quero estar perto da minha mulher, perto dela, até como morto o senhor dá trabalho, viu? Porque o senhor já fez ela sofrer tanto na terra e agora o senhor quer fazer ela sofrer de novo, eu não deixo não. O senhor vai ficar aqui, internado, o senhor não vai sair daqui. Não, doutora, mas a vida dela só continua comigo presente. Eu disse, o senhor se enganou. O senhor está enganado. Agora, se o senhor vê sua esposa, o senhor não conhece. Olhe, no tempo que o senhor estava com ela, essa mulher não cuidava de si, não cuidava da sua vaidade. O senhor dominava ela em tudo, com o seu ciúme. Se o senhor conhecer ela agora, o senhor não conhece. Mas por que, doutora? Sabe por quê? Inventaram uma tal de chapinha na terra. Se o senhor observar sua esposa agora, olhe, o cabelo dela joga para a esquerda, joga para a direita. O senhor não vai nem conhecê-la mais. E naquele momento ele para, observa, se deprime e se deita no leito e não se levanta. Porque ninguém pode tirar o direito de cuidar de si, não. Mas o que é isso? Então, nem do corpo se pode cuidar, porque não se deixa. Mas que escravidão é essa sobre o sexo feminino? Então, quando a gente observa cenas como essa, a gente diz para ele, olha, fica aqui mesmo, deixa a vida dela continuar lá, entendeu? Mas se ela arruma outra doutora, se arruma outro doutor, eu garanto que será melhor do que o senhor. Tenha certeza disso. Por quê? Temos que aplicar a psicologia realmente hipnótica, para mostrar aquele espírito quanto ele errou com aquela mãe, para mostrar aquele espírito quanto ele errou com aquela esposa, quanto sofrimento ele fez com relação ao domínio psicológico dela
e de repente desencarna, quer voltar para casa. Mas que situação! Porque o sentimento de culpa que temos observado em muitos homens no plano espiritual é impressionante. Quando desencarna, começa a reconhecer todos os males praticados sobre aquela pessoa que dizia a ele que amava. Quem ama dá liberdade. Quem ama confia. Quem ama sofre junto, mas não escraviza a mente de ninguém. E de repente a gente observa que aquele espírito chega e diz: olha, eu não acredito na reencarnação, mas se eu tiver a oportunidade de voltar com ela de novo, eu voltarei. Ela não quer, vou logo lhe dizer. Tá certo, ela não quer. Mas se ela não quer, quem é que vai querer? Uma que seja compatível com o Senhor, que pense como o Senhor, que seja ignorante como o Senhor é. Porque aí é conceito de afinidades. Ou o Senhor muda essa, ou ela muda o Senhor. Um dos dois. Mas aquela mulher sutil, aquela mulher educada, esqueça, essa mulher o Senhor não vai ter mais durante 10 existências. Quando o Senhor melhorar do seu estado psicopatológico que exerce sobre o sexo feminino, aí sim, tenha certeza que o Senhor voltará. O Senhor voltará mais sutil, mas vai ter que aprender uma coisa: vai voltar como mulher. Para o Senhor aprender a sutileza e a inteligência feminina capaz de mudar uma sociedade inteira. Quando a gente vai observar os espíritos, os grandes missionários, que se preparam em planos superiores para o processo reencarnatório, a gente observa que não importa o corpo que esse espírito receba, seja ele um homem, seja ele uma mulher, sempre ele será um espírito de escola. Sempre ele será um espírito de luz sobre a terra. Esses espíritos, por sua vez, não existe mais o processo de materialização do corpo físico. São espíritos que todo o sistema endócrino ainda não domina eles de maneira nenhuma. Pelo contrário, eles controlam todas as sensações, todas as percepções, porque a matéria já não é obstáculo para esses espíritos. E no livro dos Espíritos, quando trata desse assunto, diz o seguinte: existe espírito que a matéria predomina sobre eles, mas existe espírito que predomina sobre a matéria. Quando a gente vai tratar dessa questão da sexualidade da Terra, a gente observa que 90% dos espíritos que estão sobre a Terra ainda são dominados pelos impulsos hormonais. Imaginem vocês. Impulsos hormonais por quê? Porque são espíritos ainda inferiores. São espíritos ainda que não souberam ainda dominar o seu instinto. Nós não estamos na época da caverna, de jeito nenhum. Onde se olhava para uma mulher e se dirigia para ela com toda a brutalidade. Isso mudou. A lei de evolução sexual da alma traz para o espírito essa consciência no seu subconsciente. Ao passar do tempo, esses espíritos observaram que as relações sexuais que se tinha na época das cavernas teria que ser modificada. Processo de evolução. Teria que observar-se naquele exato momento que a questão não era do ato, era do sentimento. Poucos sentimentos se tem sobre a Terra ainda. Veja o tempo que nós estamos. 2013 anos da fundação do Evangelho de Jesus. Quando Jesus se referiu e ele foi em defesa da mulher, quando ele fez essa colocação, ele disse o seguinte: alguém perguntou para ele e disse: por que Moisés dava um escrito às mulheres e a despedia de casa? E Jesus disse: por causa da brutalidade dos vossos corações. Por isso que Moisés criou a lei do divórcio. Sabe por que essa visão mosaica? Porque a mulher, na era mosaica, quando ela era jovem, o homem assumia. Quando ela estava velha, ele jogava na rua e colocava uma nova dentro de casa. Essas mulheres saíam sem direito nenhum, passavam fome, pediam esmola no meio das ruas. O número de mulheres abandonadas naquela época mosaica era impressionante.
Moisés criou a lei do divórcio. Quando ele cria a lei do divórcio, então os homens começam a temer. Porque teria que haver a partilha. Não era assim não. E muitas mulheres sofriam tanto que não queria nada. Dizia, deixe-me embora. Me deu o manuscrito, dava, elas iam embora, felizes para sempre. Porque existem homens que na realidade, eu como espírito que estudo muito isso, existem homens que muitas vezes as mulheres deixam por vários motivos emocionais incontroláveis sobre eles, que muitas vezes vem se referir, mas isso é andropausa. Por que espírito superior não tem andropausa? Porque o espírito, como Francisco, quando Xavier, não teve andropausa. Mas a andropausa me deixa nervoso. Eu começo a olhar para a minha mulher e a minha vontade de mandar ela embora. Predomínio da matéria sobre o espírito. Os espíritos, quando estão no processo de evolução sexual da alma, o que é que acontece? O plexo genésico, que é o plexo sexual da alma, esse plexo não tem mais atividade sexual nenhuma. Foi o caso de Jesus. Quando alguém se refere que Jesus, ele teve um filho com Maria Madalena, isso é um absurdo. Uma colocação dessa. Porque um espírito como Jesus, se ele tinha um processo de materialização de 10% como o nosso, era praticamente impossível. Ele dominava todas as ações fluídicas na sua frente, não precisava de relaxamento de hormônio em contato sexual com mulher nenhuma. Imagine vocês, por quê? A matéria não predomina sobre os espíritos superiores. Os espíritos superiores predominam sobre a matéria. Na medida em que vocês forem reencarnando, na medida em que vocês forem evoluindo, e tirando a sexualidade da cabeça, porque sexualidade não é para estar na cabeça, é para estar no plexo genésico. Quando há uma transferência dessa sexualidade para o processo doentio, isso significa que aquele espírito está em queda. Ele se transforma no compulsivo sexual, no incontrolável, mostrando que a predominância da matéria dominou completamente o plexo genésico e dominou o espírito por completo. Os espíritos celestiais, como Jesus, tenham certeza de uma coisa: nenhum tipo de atração, nenhum tipo de intenção física se tinha diante daquelas mulheres que ele cercava. Pelo contrário, no encontro com Maria Madalena, ele expulsa aquelas entidades espirituais que ali se encontravam rodeando e obsediando ela e recolhe ela para ser seguidora dele. Veja que renúncia. Então, os espíritos de escola, queremos dizer, queremos afirmar, que eles recuperam almas perdidas, mas eles não se perdem junto com essas almas, não, de maneira nenhuma. Porque a perfeição moral desses espíritos lhe permite e lhe dá a utilidade necessária para que ele chame a atenção daquele espírito que está no processo do erro. E aquele espírito que está ali, subjugado por processos hipnóticos, por vampirizações através dos plexos genésicos, então o que acontece ali? Ele se rende ao apelo daquele espírito e se moraliza. É isso que a nossa sociedade precisa. A moralização da mente e a moralização da sexualidade, coisa que não acontece de forma nenhuma. Então, quando a gente vai observar, voltando à questão da adolescência, muitas crianças de 10 anos de idade, 8 anos de idade, submetida a verdadeiros bombardeios de programas de sensualidade, induzindo aquelas crianças ao desenvolvimento hormonal antes do tempo. Imagine vocês. Aquilo ali, pessoal, é um distúrbio que aquela criança vai receber. Porque tudo na sua época, quando armazena a cena de sexualidade na criança de 10 anos, ele vai criar aquele reflexo, vai criar impulsos, fazendo com que um sistema endócrino, que poderia já aos 11 anos, aos 12 anos de idade, começar essa relação de composições hormonais no perispírito, antecipa. E agora? Essa antecipação, quando ele chegar à idade de 20 anos, ele vai ser um compulsivo sexual.
porque ele não é um espírito de escola. Ele não é um espírito evoluído. Então, para que o nosso planeta evolui, é preciso, acima de tudo, que todos tenham a responsabilidade de amar o seu próximo como a si mesmo e de respeitar a sexualidade como um instrumento divino para a reprodução do ser humano. Muita paz para todos. E assim, meus irmãos, após ouvirmos esses ensinamentos, mais uma vez, agradecidos estamos a Deus, a Jesus e a Maria Santíssima por essa oportunidade. Agradecidos a doutora Cristina, por ela, mais uma vez, estar aqui a nos ensinar. E pedimos a ela que faça a prece de encerramento dos trabalhos da tarde de hoje. Senhor Jesus, vosso Pai nos disse: crescei-vos e multiplicai-vos, Senhor. Que essa multiplicação seja dentro do equilíbrio do amor para com o próximo, Senhor. Que não seja o físico, mas seja, Senhor, o espiritual. Que não seja, Senhor, os hormônios, mas seja o sentimento de um espírito que ama o outro como a si mesmo. Muita paz para todos. Amém. Pedimos